E aí, tudo bem? Professor Rafael Gata aqui, do site Geografia para Concursos. Quanto tempo eu não apareço aqui no canal, né? Bom, eu venho atender a pedidos, né, que apareceu em alguns comentários aqui dos vídeos, ou outras pessoas que me procuraram por e-mail, ou seja, em grupos que eu participo, sobre ajuda, né? Uma ajuda para a prova da ESA ou da SpaceX, né, que também vai servir porque cai geografia. Se você vai fazer uma dessas duas provas, a dica é se inscreve aqui no canal, né? Ativa lá as notificações, tem um sininho em algum canto aqui embaixo, né, ou em cima, esse negócio muda o tempo inteiro. Mas vai lá, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber então os vídeos que eu for postando aqui sobre o conteúdo de geografia. Tudo bem? Então, nesse vídeo eu vou tratar sobre duas questões que caíram em provas anteriores da ESA, estamos em 2017, se você estiver vendo mais à frente, foram questões que caíram então nas provas anteriores, né, em sequência, né. Então, vou falar sobre geografia urbana. Uma questão eu trato, na primeira questão eu vou tratar sobre a urbanização das regiões brasileiras e a outra vai ser sobre o processo de conurbação. E aí eu vou trabalhar, eu estou dissecando essas duas questões. Imagina você que sei lá, deseja um dia estudar medicina ou qualquer coisa do tipo, você dissecar um corpo para poder entender todo aquele processo. É exatamente isso. Eu estou desmontando, né, a questão, como se eu estivesse fazendo uma engenharia reversa, desmontando aquelas duas questões e trazendo conteúdo ponto a ponto, por que é uma alternativa e por que não pode ser as outras. Eu gosto muito de fazer isso, foi assim que eu aprendi dando aula para os militares e estou aqui para vocês para entregar esse conteúdo de ultra valor. Bom, então, conforme eu falei, nesse vídeo a gente vai estudar duas questões de provas anteriores da ESA, que também serve para você que está estudando para a SpaceX, sobre geografia urbana. Bom, duas provas em sequência, né, em anos em sequência, caíram questões sobre urbanização. Pode ser, né, que no ano que você esteja assistindo esse vídeo, eu estou gravando esse vídeo em 2017, pode ser que caia, né, na prova que você vai fazer. Então, é importante a gente analisar os detalhes das questões para que a gente possa acertar, né? O objetivo é acertar o maior número de questões para que a gente possa, então, ter mais chances de concorrer a uma vaga naquilo que a gente está pretendendo. Então, vamos lá. A região brasileira, que desde o final da década de 60 tornou-se a segunda mais urbana do país, é a... Então, ele coloca aqui região Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Nordeste ou Norte. Bom, de primeira a gente já pode eliminar a região Sudeste, porque a gente sabe que é a primeira, né? É aquela que tem fatores atrativos como ofertas de emprego, maior número de indústrias, universidades, etc, etc, que atrai população para essa região e, por conseguinte, a gente vai ter uma urbanização, então, né? Ou sendo a região mais urbana do território brasileiro. A região sul, ela teve o povoamento, né, em grande escala no momento que os imigrantes europeus chegaram aqui no Brasil, no final do século XIX, início do século XX, claro, em massa, né, porque se a gente for pensar, o português, que é europeu, também vinha aqui para o Brasil, mas em grande escala no final do século XIX e início do século XX. Ela não é a segunda, tá bom? Então, tem a região Nordeste e a região Norte, né? Mas nenhuma dessas duas superam a região Centro-Oeste, exatamente por alguns fatores que eu vou falar aqui para vocês. A região Centro-Oeste, então, na década de 60, teve um projeto de integração nacional. E um ponto muito importante foi a transferência da capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para ali uma região em Goiás, onde se construiu Brasília. Tá? Quem fez isso foi o presidente Juscelino Kubitschek, JK. E nesse momento, para a construção de Brasília, teve uma atração, né, de trabalhadores para trabalhar um contingente, né, para trabalhar nessa construção, e basicamente a população que veio foi do Nordeste, certo? Além disso,
para fazer uma maior integração àquela nova área que estava surgindo na região centro-oeste, foram construídas algumas rodovias, como a Belém-Brasília, Cuiabá-Santarém e Belo Horizonte-Brasília. Ou seja, a gente estaria interligando o norte do país com a capital, né, a parte ali do centro-oeste e também o sudeste, a capital federal, certo? Ao longo dessas rodovias, por incentivos que o governo deu, surgiram diversas propriedades rurais, grandes propriedades rurais, que boa parte da população que tinha uma condição no sul do Brasil migrou para lá para comprar propriedades maiores, né? Isso aconteceu no norte do Brasil também, mas no centro-oeste foi assim uma grande migração, né, de pessoas que estavam interessadas então a expandir, no caso expandir mesmo o seu negócio, né, vamos pensar assim. Até por isso, né, que nessa região a gente tem a região da expansão da fronteira agrícola. Ao longo da história recente do Brasil, a expansão da fronteira agrícola naquela região ela é visível, porque na região centro-oeste a gente teve o crescimento do plantio de soja, né, que o Brasil é um grande exportador desse produto para outros países aí mundo afora, certo? Então a região centro-oeste, desde a década de 90, apresenta um alto crescimento, né, uma alta taxa de crescimento de população e também de urbanização a partir dos anos 90. E apesar disso, a densidade populacional é baixa. A gente vai encontrar somente nas capitais, né, dos estados dessa região um grande quantitativo de população. Porém, é a segunda região com maior crescimento populacional. E a urbanização se deu também pelo êxodo rural, né? Se a gente for pensar que muitas pessoas saíram das suas terras em busca de trabalho na região centro-oeste por conta do agronegócio, ou mesmo trabalhar nos grandes centros, né, nas capitais. Então, é só você pensar aqui, né, em relação ao centro-oeste. Teve o projeto de integração nacional, na década de 60, construção de Brasília, construção das rodovias que interligam pontos do Brasil à capital, que seria Belém-Brasília, Cuiabá-Santarém e Belo Horizonte-Brasília, certo? Então, ao longo dessas rodovias surgiram propriedades rurais e surgiram outras cidades também, e a taxa de crescimento populacional aumentou, né, por conta desse projeto de integração nacional. Pessoas que saíram para trabalhar na construção de Brasília, para trabalhar em outros projetos, né, outros empreendimentos que não só o governo federal fez, mas também empresas, etc. E isso fez com que o quantitativo populacional nessa região crescesse e aumentasse também a urbanização nessa região. Tudo bem? Então, essa daí a gente fica com a letra C e a gente pode ir para a próxima questão. O processo de integração física das manchas urbanas de duas ou mais cidades que cresceram horizontalmente até os seus limites municipais, podendo ser também uma integração funcional com intensos fluxos pendulares diários de trabalhadores. Esse processo é denominado, então ele coloca aí, segregação socioespacial, hierarquia urbana, gentrificação, conurbação e aglomeração subnormal. Bom, vamos lá. Ele está falando o seguinte, né, o processo de integração física de manchas urbanas, ou seja, quando a gente olha uma imagem de satélite, principalmente uma imagem de satélite, se a gente focar num bom exemplo assim, para esse caso, né, Rio de Janeiro e São Paulo, a região metropolitana do Rio de Janeiro e São Paulo. Muitas das vezes, né, olhando pelo Google Maps ou qualquer coisa do tipo, mas tem que ser a imagem de satélite, você vai ver uma mancha cinza, né, uma mancha acinzentada no tecido urbano, né, na malha urbana. Essa mancha, se você não tiver as fronteiras desenhadas, você vai pensar que é um lugar único, mas você ali vai ter cidades, diferentes cidades interligadas nessa mancha, né? Quando você pede para o Google colocar
as linhas de fronteira entre as cidades, você vê que, por exemplo, vou falar do meu caso aqui, que onde eu moro é o Rio de Janeiro. Quando você olha a mancha urbana sem as divisas, você vai achar que é uma coisa só. Quando você pede para o Google colocar as divisas, você vai ver que não tem nada visual que divida realmente uma cidade da outra. Muitas vezes é dividida por um rio ou qualquer coisa do tipo, mas às vezes a divisão de uma cidade para outra é uma rua, né? É uma avenida, é uma rodovia, né? Então, se a gente for pensar, ao longo da história, essas cidades elas cresceram horizontalmente, né? As cidades cresceram horizontalmente e elas se interligaram, fizeram conexões uma com a outra. Porém, elas têm administrações diferentes, têm gestões diferentes, tá bom? Então, presta bem atenção. Ele está querendo saber o que seria então essa integração entre cidades, né, dessa mancha urbana. Só pode ser conurbação, quando uma cidade A cresce, né, em direção à cidade B ou mais cidades, em que você não consegue diferenciar, a princípio, uma cidade da outra, assim, sem você realizar uma boa análise. É claro que, assim, né, quando a gente conhece bem a localidade, a gente acha que é um lugar só. Mas, por exemplo, se não tiver nenhuma placa me avisando que em determinado ponto é a divisa entre dois municípios, eu vou achar que é uma coisa só, a não ser que eu chegue, sei lá, num ponto específico daquela cidade que vai me mostrar que aquela ali já é uma outra cidade diferente da que eu passei antes. Por exemplo, se eu estou caminhando ou andando de carro pela Via Dutra, aqui pelo Rio de Janeiro, vão ter placas que vai estar mostrando limite de município, limite entre os municípios X e Y. Então eu sei que a partir daquele ponto ali eu já estou entrando no outro município. Mas se não tivesse essa placa eu não saberia, porque houve um crescimento da malha urbana de tal forma que parece que as duas cidades é uma cidade só, certo? Então isso é conurbação. O que seria segregação socioespacial? Seria uma ocupação diferenciada principalmente pelo valor, pelo preço do local, né? Mas assim a gente pode observar também uma foto clássica que tem por aí em livros e na internet, de um grande condomínio e um muro que divide esse condomínio. Do outro lado a gente tem uma favela, né? Que seriam aquelas aglomerações subnormais que o IBGE denomina. Então, não tem nada a ver com o que a questão está enunciando. Hierarquia urbana está ligado à posição de uma cidade comparada às outras. Então, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro comparado a outras cidades do estado do Rio de Janeiro possui equipamentos, possui o governo, possui muitos aparatos que a diferenciam de outras cidades do próprio estado do Rio de Janeiro. Então, ela, numa ordem hierárquica, ela tem uma importância maior do que outras cidades, assim como, por exemplo, a cidade de São Paulo, ela está no topo da hierarquia em relação a outras cidades por conta do que ela apresenta, certo? Como equipamentos. Se a gente for pensar aqui em uma escala hierárquica entre São Paulo e, por exemplo, Lorena, né? Onde eu vou encontrar maior número de universidades, maior número de bancos, uma malha urbana maior, maior número de prédios, com certeza vai ser na cidade de São Paulo, certo? Então, numa escala hierárquica, São Paulo está no topo, comparado a outros municípios dentro do estado de São Paulo. Gentrificação, gente. Gentrificação quer dizer uma revitalização, uma valorização de determinada área que antes estava degradada porque diversos motivos. Pode ser violência, pode ser que o governo não tenha mais investido naquela área, então não ficou mais interessante utilizar aquele espaço. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagina aqui na cidade do Rio de Janeiro, durante a preparação para as Olimpíadas. A área portuária do Rio de Janeiro era uma área praticamente abandonada. Era uma área só de passagem e de passagem rápida, porque senão você poderia sofrer algum problema ali. Então,
o governo, em parceria com o poder público, né, conforme eles disseram, fizeram uma revitalização daquela área ali, valorizando essa área com prédios, com hotéis, com áreas para diversão. Então, a gentrificação seria isso, essa revitalização, essa valorização. Essa valorização pode partir também do poder privado para o público. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, na região da Lapa, que era uma região abandonada, né, pode-se assim dizer, o poder privado começou a investir naquela área em bares, restaurantes, lugares para dança, etc., né? E aí o poder público depois chegou com a segurança, com fiscalização, né, com uma ordenação daquela região. Então partiu do poder privado para o público. Agora, também pode ser que haja uma valorização a partir do poder público para o privado. Então, o poder público pega determinada área que esteja deteriorada e revitaliza aquela área para atrair o interesse público, ou privado, né? O poder privado, então, vai colocar equipamentos ali para ganhar dinheiro. Vamos pensar assim. Bom, já falei de gentrificação, então agora, para fechar, a gente vai falar de aglomeração subnormal. Aglomeração subnormal, a grosso modo, seriam as favelas, né? As comunidades que ela tem uma irregularidade nas construções. Geralmente são construções feitas pelos próprios moradores, pelos trabalhadores que ali residem. Ela não segue um ordenamento urbano, não tem saneamento, algumas vezes não tem saneamento, não tem a mão do Estado atuando ali para regularizar aquela área, né? Muitas das vezes pode ser que essas construções estejam em áreas de risco, né? Não tem um arruamento, né, como a gente pode ver em algumas cidades planejadas, ou alguma cidade que ela cresceu de forma espontânea, por assim dizer, né? Ou ela pode ter crescido de forma espontânea e seguiu alguma linha, né, arquitetônica, vamos pensar assim, ou foi de forma planejada, como o caso de Brasília, o caso de Goiânia, né, que também ali teve um certo planejamento. Em algumas áreas onde o poder público e o poder privado também não tinha interesse, pode ser que nessas áreas, né, que tenha tido o crescimento de aglomerações subnormais. Tudo bem? Então, essa questão a gente fica com a letra D de dado e espero que vocês tenham, né, conseguido aprender esse conteúdo. E aí, gostou? Cara, se você gostou, já dá um joinha, como eu falei lá no início do vídeo, se inscreve no meu canal, tá? Ativa as notificações em algum canto aqui. Se você estiver vendo pelo Facebook, curte esse vídeo, compartilha. Se você estiver vendo pelo YouTube também, copia o link, compartilha lá no seu perfil, sei lá onde você tiver uma rede social. Compartilha esse vídeo com outros amigos que também vão tentar essa prova da ESA. E também peço que, se você quiser, se inscreve na minha lista exclusiva só para alunos que vão tentar prova da ESA ou da SpaceX, onde eu vou trabalhar questões de geografia, os temas que caem nas provas. E daqui para frente eu vou estar enviando mais vídeos para vocês. Mas eu só vou enviar se esse vídeo chegar a cada vez mais pessoas. E faz parte agora, então, da sua